Hoje iremos falar um pouco sobre retinoblastoma. Recentemente esse assunto veio à tona, pois a Lua, filha do jornalista e apresentador Tiago Leifert e Diana Garbin, foi diagnosticada com um tipo raro de câncer nos olhos, o retinoblastoma. A doença, não tão conhecida, foi identificada em outubro de 2021 na menina de pouco mais de 1 ano de idade. E é sobre esse assunto que vamos conversar com o médico Aquiles Diniz. Bom dia, doutor Aquiles. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. É uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Maninha. Bom dia a todos. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. Doutor Aquiles, então vamos lá. O que é o retinoblastoma? Então, retinoblastoma é um tumor raro, maligno, que acomete principalmente na infância. 90% dos casos manifestam até os 5 anos de idade, para ter uma ideia. E dentro do universo do que é câncer infantil, representa mais ou menos 2 a 4% dos cânceres que acometem crianças. Então, é um tumor que ele é maligno, tem uma progressão ruim se não tratado cedo. Então, a chave dele é procurar ativamente. O que é procurar ativamente? Procurar antes de ele manifestar, de você perceber sintomas, às vezes. Doutor Aquiles, como se dá a formação desse câncer? Então, tem um gene nosso que ele chama RB1. Função desse gene ele é impedir que tumores sejam desenvolvidos no nosso corpo. E quando ele sofre uma mutação nesse gene, ele deixa de exercer a função dele e permite que todo mundo tem células que vão fazendo tumores o tempo inteiro na gente, só que o nosso próprio DNA, com esses genes, vão corrigindo isso. Ah, uma célula está estranha. Ah, elimina essa célula, vão produzir outra. Aí, no caso, perdeu o mecanismo de regular. Isso nos casos da herança genética. A pessoa também pode desenvolver aleatoriamente. Por exemplo, eu que não tenho nenhum familiar que tem retinoblastoma ou fatores genéticos, poderia espontaneamente desenvolver através de uma mutação. Doutor Aquiles, essa doença, ela ataca mais crianças? Ela manifesta muito mais na infância. Parece que tem um grupo de genes que eles facilitam isso acontecer. Então, de qualquer forma, mesmo que a pessoa tenha, foi uma mutação, um câncer raro, tudo está meio que ligado à genética. Ou pode ser fortemente através desse gene RB1, ou então a pessoa tem outras alterações genéticas que não culminam no retinoblastoma, mas facilitam de que ele aconteça. Entendeu? Entendi. Então, a gente percebe que acontece mais em crianças na mais tenra idade. Também é possível ocorrer nos mais velhos ou até mesmo nos idosos? Olha, isso se já é um câncer raro, isso é raríssimo. É muito incomum a gente achar em idoso. Assim, muito raro a gente achar até em pacientes com 9 anos, para ter uma ideia. É muito raro. Geralmente é até os primeiros 5 anos mesmo. Entendi. E para os pais que estão nos assistindo e têm crianças até 5 anos, né? Como se precaver desse diagnóstico? Como cuidar? Como descobrir? Tentar cercar, né, doutor? Exato. É isso que eu te falei antes. Pesquisa ativa. Como que é o protocolo hoje em dia? A criança nasce, em até 3 dias depois do nascimento, ou 72 horas, a pessoa tem que fazer o teste do olhinho. Então, vai uma equipe, faz o teste do olhinho. Não notou nada? Tudo bem, vai para casa. Aí, nesse primeiro ano de vida do neném, é feito nas consultas com o pediatra mais 3 vezes o teste do olhinho, isso ao decorrer de 1 ano. E também, a orientação é que tem uma consulta com um oftalmologista, de preferência um oftalmologista pediatra, ou que seja especialista em retina, até entre 6 meses a 12 meses de vida. Daí começa a pesquisa ativa. Depois disso, com a consulta com o oftalmologista, o que ele vai fazer? Ele vai orientar, seu caso pode acompanhar anualmente, ou não. Eu preciso ver mais de perto esse caso, pode ter dúvida. Porque nem todo o exame do olhinho alterado é retinoblastoma. Então,
em qualquer momento que no exame do olhinho detectar alteração, pode ser com 3 meses de idade, encaminha direto para o oftalmologista. Não deu alterado, segue essa sequência que eu te falei, normal. Entendi. Doutor Aquiles, a gente já leu em algumas coisas assim, tirar foto com flash pode detectar? O teste do olhinho é exatamente isso. Só que não é necessariamente uma foto, a gente faz com um equipamento. Qual que é a ideia? A gente pega um lugar escuro, que no ambiente escuro a pupila naturalmente dilata. Só que a gente precisa tirar um flash meio que rápido. Ou seja, se ele vê aquele, por exemplo, tem celulares que tiram um flash primeiro, aí apaga e vem o segundo flash. Isso faz a pupila fechar. Aí o exame fica meio esquisito, não vai ficar tão bem feito, sabe? Mas é uma das maneiras de fazer o teste do olhinho. Mas qual que é o lado ruim? Quem não está treinado para fazer, vai assim, achar que deu muito mais alterado do que não. O teste do olhinho é o que eles chamam de olho de gato. Por exemplo, quando a gente vê o olho de um gato numa estrada, que geralmente o farol do carro bate no fundo do olho e reflete de volta. É isso que a gente está vendo, e é isso que é o teste do olhinho. Entendi. A partir de detectado o retinoblastoma, quais são os procedimentos? Então, o oftalmologista que vai detectar ele vai encaminhar para um centro de referência. Porque lá nesse centro de referência eles vão estadiar. O que significa? Medir o grau de intensidade entre A a E, sendo A uma forma mais leve e E a forma mais grave. Lá, dependendo da escala que ele chegar, ele vai ter um determinado tratamento, que é individualizado. Para algumas pessoas pode ser quimioterapia, outros podem ser laser, outro tratamento com crioterapia, outro radiação. Isso depende do caso de cada um. Cada depende caso do é um estágio caso, também. né? Em Doutor último Aquiles, caso, pode até ter que retirar o olho, sabe? num caso mais grave, né? No E. Isso, exato. Doutor, Mas assim, ainda tem exceções, né, ainda disso. graças a Deus. Eu pergunto para o senhor, esse tratamento, lógico, cada caso é um caso. As sequelas que ficam dos tratamentos de cada um deles? Tá, eu vou te falar primeiro nossas prioridades, de qual que é o nosso foco no tratamento. Primeiro, preservar a vida da criança, depois preservar o olho e depois preservar a visão. Entendi. Então, dependendo da localização do tumor, ele pode estar justamente na parte mais nobre da visão, mesmo nos estágios iniciais. Então, às vezes, uma forma leve poderia afetar muito a visão. Ou então, não, está numa parte não tão importante da retina. Aí, muito difícil, a pessoa pode ficar com visão máxima para o resto da vida. Depende mais da localização do que do tamanho por si só. O tamanho nos preocupa mais com a chance de metástase, o tempo que a doença desenvolveu. E cada tratamento, vamos lá. Quimioterapia não vai causar alteração no fundo do olho, porque ela é feita através dos vasos sanguíneos. Os que podem causar alteração no fundo do olho vão ser a radiação, que tem um efeito que pode causar, mas assim, mais a longo prazo. O laser também pode, porque o laser, a ideia é destruir o que está ali na região, como se fosse para matar mesmo as células. Mesma ideia com a crioterapia. Só que a crioterapia você não consegue fazer em áreas nobres, porque ele teria que ser feito por trás do olho, a crioterapia, então não vai funcionar muito bem. Então, nesses lugares, faz o laser, e o laser, dependendo da localização, pode ser destrutivo. Então, naquele espaço, naquele local onde fez o laser, a pessoa não volta a enxergar. Só que ele não quer dizer que ele fez numa área nobre, entendeu? Entendi. Doutor, quais são as chances de cura desse câncer? Olha, é boa. Pegando no estágio leve, é boa. Mas, assim, a pessoa pode manifestar ao longo da vida toda. Será feito um acompanhamento de perto dessa pessoa. A pessoa não tem um olho normal. O acompanhamento dessa pessoa bem certinho, bem regrado, para ver o fundo de olho. E, uma vez que manifestou, pode manifestar em qualquer momento da vida de novo. Mas afirmar que a pessoa vai curar é possível, sim, mas é forçar a barra, porque a pessoa está sempre em risco. A pessoa que foi curada, de quanto em quanto tempo ela tem que fazer esse acompanhamento? Bimestral, trimestral, semestral? Vai variar, mas eu acho que prudente que seja no mínimo bimestral. Bimestral.
A gente sabe, doutor, né, leigos aqui que somos, o câncer não tem muito motivo por que aparece. Esse retinoblastoma tem uma questão de hereditariedade? Tem um peso nisso? Isso tem, que é aquele gene RB1 que eu mencionei. Ele vem através dos pais. Então, como tem esse fator genético importante, uma criança que apareceu com retinoblastoma, nós sabemos se foi genético ou se foi uma mutação espontânea? Não sabemos naquele momento. Então, toda criança que tem, a gente faz um mapeamento genético. Aí a gente olha se ele teve uma alteração genética, né, de uma célula específica ou do sangue todo, que veio através dos pais, por exemplo. Então, a gente faz também dos pais, para ver se os pais têm aquele gene que, nossa, a gente pode transmitir para outro filho, ou não, para eles poderem planejar a família deles. Que às vezes foi só um fato isolado que aconteceu. Doutor Aquiles, então, diga. Se o primeiro filho teve, eu preciso ficar atenta com os outros? Com certeza. Por isso que eu oriento que faça um mapeamento genético para ver se veio dos pais. Porque pode ser que a criança simplesmente teve uma forma espontânea, que a gente chama. Ele mesmo que desenvolveu. Não veio do fator genético forte. Entendi. Agora, não. Vai que o pai já teve retinoblastoma, por exemplo, ou o pai ou a mãe. Então, a chance do filho ter é muito alta. Então, isso funciona, precisa ter esse bem determinado mapeamento genético para a pessoa se orientar, posso ter filhos, poxa, a chance do meu filho ter retinoblastoma é muito grande, ou não. Então, ele precisa fazer um aconselhamento genético nesse caso. E assim, doutor, a criança fez o exame do olhinho novinho, não detectou nada. E aí, qual a atenção que os pais precisam ter, mesmo não tendo detectado, mesmo ele tendo feito os exames, todo mundo fez o mapeamento, não descobriu nada, mas precisa ficar atento com esse cuidado com os olhos até 5 anos, vou dizer assim, é isso? Isso, mas seguindo a norma que o pessoal preconizou, de primeiro o teste do olhinho do nascimento, depois com o pediatra, depois na consulta com o oftalmologista, a chance de, aconteceu, mas mesmo que foi lá nos 5 anos, de pegar no estágio inicial é grande. Agora, o que os pais podem reparar? Às vezes a criança não tinha, mas desenvolve estrabismo. Eu acho que todo caso de estrabismo vale a pena uma consulta com o oftalmologista cedo também. No caso do Thiago Leifert, ele mencionou que ele percebeu uma mancha branca no fundo do olho. E a mãe não tinha percebido. Que é só quando a criança olha para um lado específico, que às vezes a lesão está só numa parte do olho. A outra parte está normal. Então é isso que você vai reparar na criança. Ou então, se você, por exemplo, tampa um olho de uma criança e a criança quer tirar logo a mão da sua frente, às vezes ela não enxerga bem desse outro olho que ficou exposto, entendeu? Então são sinais assim para reparar nos filhos mesmo, né? Mais um carinho, né? Eu acho que é o nosso bem mais precioso. Com certeza. A criança pode sentir, os primeiros sintomas, ela pode vir a sentir dor? Não, esse que é o negócio, não dói. E também a criança não sabe informar que está enxergando bem. Para ela, a vida dela sempre foi aquilo ali. Sempre foi nublado. Isso, vai que para ela isso é o normal. Então, por isso que a gente faz a pesquisa ativa mesmo. É isso mesmo. Doutor, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a gente não tenha falado que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, acho que não. Acho que a gente cobriu a parte que geralmente dá mais dúvida. Não tem distinção entre sexos. Tem tratamentos, os tratamentos são bons, mas o principal é achar cedo. Cedo. Faz toda a diferença. Porque o tratamento, tirou um olho, é muito agressivo, mas a vida ainda é predominante. Então, e o senhor falou que não sente dor, sente alguma coceira, alguma coisa? Nada, não sente nada. Nada. Por isso que não sabe distinguir, né, doutor? Exato. Muito bem. Doutor Aquiles Diniz, muito obrigada de sua presença aqui no Manhã da Piedade. Lembrando, gente, o Instagram, o Instituto e
Instituto de Oftalmologia Minas Gerais, IOMG Oficial. Entra no Instagram, lá tem o post falando sobre retinoblastoma. Vai lá, se informe. Tem mais alguma informação que o senhor gostaria de falar de alguma das suas redes? O telefone da clínica também, mas está lá no Instagram, que é 2780-0400. Aí, 2780-0400. me perguntar. Isso? É. 2780-0400. Isso. E IOMG Oficial. Doutor Aquiles Diniz, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã de Piedade, viu? Eu que agradeço, Maninho. Obrigado Deus abençoe. pela Tchau. oportunidade. Tchau, fique com Deus. Com Deus também.